Como prevenir ou até mesmo reverter o diabetes tipo 2? Bom, essa fala hoje é tanto para o público que me segue aqui em busca de dicas para um estilo de vida mais saudável, quanto para os meus colegas profissionais da saúde. Porque o que eu vou dizer aqui, nós não aprendemos na faculdade, nem de nutrição, nem de medicina, tá? E são coisas que você só aprende buscando onde a verdade ainda pode ser dita, que são nos livros, tá? E também no seu laboratório, que é o seu próprio organismo. Claro, na prática também a gente vai desenvolvendo, vai aprendendo. Mas vamos lá. Por que eu usei a palavra reverter diabetes tipo 2? Muitos dizem que não é possível reverter o diabetes tipo 2, que é possível ter ele controlado. Leiam o livro A Cura do Diabetes pela Alimentação Viva, Dr. Gabriel Cousens. Esse livro não é recente, é um livro antigo. Mas vocês sabem, né? O que não é interessante para o sistema não é dito. Bom, vamos lá. Para entender como prevenir o diabetes de verdade ou até mesmo reverter, é preciso compreender um pouquinho sobre como ele acontece. A primeira causa é muito nítida, é o excesso do consumo de glicose. Eu vou falar para vocês um elemento, um tipo de alimento que é praticamente 100% glicose. A maioria das pessoas consomem no café da manhã, no almoço, no café da tarde, na janta e se bobear antes de dormir consome um pouco mais de glicose. Que tipo de alimento é esse que contém tanta glicose? Gente, amido. Quais são as fontes de amido? Todos os cereais, todas as leguminosas e as raízes amiláceas. Quais são essas raízes? Mandioca, batata, mandioquinha, tá? Essas raízes são as amiláceas. Qual que é o problema com o amido? O problema é que o amido é uma molécula formada por glicose, tá? Então mesmo que você come o arrozinho salgadinho, mesmo que você come a batatinha, a mandioca salgada, você está comendo glicose. Aquilo é uma enxurrada de glicose no seu organismo. E aí, o que vai acontecer? Você vai ter um excesso de glicose e, em poucas garfadas, a sua célula vai saturar, ou seja, vai fechar as portinhas para a entrada de glicose. Por quê? Porque não cabe mais, né? E aí o que acontece? Fecha o receptor da glicose, não entra mais glicose na célula, né? E essa glicose fica ali no teu sangue, circulando no seu organismo, glicando a sua hemoglobina, tá? Atrapalhando o funcionamento dela, glicando o seu colesterol e levando esse colesterol à oxidação. Então veja bem, por mais que você não tenha um LDL aumentado, se ele estiver glicado, ele vai oxidar e você vai ter problema cardíaco por conta do seu colesterol, tá? Que mesmo não estando elevado, mas se tiver glicado e oxidado, você vai ter problemas. E a gente sabe que o risco cardiovascular é uma das consequências do diabetes justamente por isso. Porque esse excesso de glicose glica o colesterol, esse colesterol oxida e essa oxidação gera lesões endoteliais, tá? Então, o excesso de glicose por conta do alto consumo de amido é uma das maiores, se não a maior causa de diabetes na população. Ah, mas eles dizem que o amido é o amido resistente e que não tem problema. É apenas 30% desse amido que é resistente, meus amados. Então o resto é uma enxurrada de glicose, 70% é uma enxurrada de glicose e os outros 30% vai virar glicose lá no futuro, lá na frente. Vou deixar uma deixa aqui, ó. É por isso que você não consegue emagrecer. Come muito amido, estoca muita gordura, tá? Gente, esse excesso de glicose no sangue vai gerar também uma resistência à insulina. Quem é a insulina? É o hormônio que, mediante a ingesta de glicose, ele vem para empurrar essa glicose para dentro da célula e essa glicose ter alguma função, que é gerar energia, né, lá nas mitocôndrias. Só que é isso, para que essa glicose entre na célula e faça a produção de energia, ela precisa que a insulina empurre ela para dentro da célula, né? E aí a gente tem na célula os receptores de insulina. O que acontece? Vou contar para vocês uma segunda causa de diabetes que a gente não aprende na faculdade. O excesso de gordura atrapalha o funcionamento dos receptores de insulina. Então, a insulina não acopla no receptor e a glicose não é aberto o canal para que essa glicose possa adentrar na célula, tá? Então, o excesso de gordura atrapalha o funcionamento do receptor de insulina e aí a pessoa gera uma resistência à insulina, tá? Então, esse é o segundo ponto que a gente não aprende na faculdade. Então, eu falei aqui para você sobre o excesso de amido e o excesso de gordura, tá? O ser humano foi feito para consumir 10% apenas das suas calorias de gordura, tá? Quando a gente passa desses 10, 15%, ok, uma vez, 2, 3 na semana no máximo, 3 eu diria que é demais, tá? Mas agora,
todos os dias ali um excesso de gordura, 20, 25% das calorias. Dietas cetogênicas. Tudo bem que a cetogênica não vai ter consumo de glicose. O problema é quando há o consumo da glicose junto da gordura, né? Mas o ser humano não foi feito para levar dieta cetogênica para o resto da vida. A gente aplica esse tipo de dieta num caso específico, não é para a vida, tá? Quando você principalmente não mistura a glicose com a gordura, você não gera esse problema. Porque tem dois problemas, não é só o excesso de gordura, mas principalmente quando você consome a gordura em excesso e quando você combina a gordura com a glicose. Quando você combina a gordura com a frutose, também dá problema. A frutose não é vilão, a frutose nunca foi um problema, mas quando você combina ela tanto com a gordura quanto com o amido, com a glicose, frutose junto da glicose, também dá ruim. Por isso eu optei na minha vida apenas consumir frutose das frutas, tá? Não é frutose de produto alimentício, é frutose das frutas. A frutose das frutas, ela não demanda insulina, tá? Ou seja, eu não vou me inflamar, porque o excesso de insulina também inflama. Aí, meus amados colegas profissionais da área da saúde, gente, uma insulina saudável é abaixo de 6, tá? Não é até 25. Se você ficar esperando a insulina do seu paciente chegar em 25 para você se preocupar, meu amigo, já foi. Se você ficar esperando a glicose do seu paciente passar de 100, ele já está diabético. Porque, gente, antes da glicose passar de 100, a hemoglobina glicada já passou de 5,6. Se você já olha a hemoglobina glicada, o que é raro, tá? É raro profissionais da saúde que olhem para a hemoglobina glicada. Se você já olha, mas você fica esperando lá o valor de referência, meu amigo, já foi. Hemoglobina glicada acima de 5,4 já é pré-diabetes, tá? Se você for esperar ela chegar em 8, já foi, tá? Roma IR, se você for esperar ele chegar em 2,5, já foi. Roma IR é abaixo de 1, não é até 2,5. Então, se você for olhar valores de referência da OMS, meu amigo, você está esperando o seu paciente ficar diabético, tá? Então, gente, vou repetir. Glicose acima de 90, alerta, cuidado, tá? Mas a gente não dá prioridade para a glicose. A glicose só vai alterar depois que a insulina e a hemoglobina glicada alterou. Então, você tem que olhar para a insulina e para a hemoglobina glicada. Por quê? Um paciente que já está com uma glicose lá em cima, significa que a insulina já foi lá para cima também, não consegue mais dar conta da quantidade de glicose, está inflamando todo esse paciente, oxidando esse paciente, tá? E a hemoglobina glicada também já subiu faz tempo. Então, você quer prevenir diabetes, olha para a sua hemoglobina glicada, olha para a sua insulina e não só a glicose. Infelizmente, os pacientes, se você chegar para o médico e falar assim, olha, eu queria olhar para minha hemoglobina glicada e para minha insulina, porque eu vi o Will falando lá que antes de alterar a glicose, altera a hemoglobina glicada e insulina. Sabe o que o médico vai dizer para você? Mas você está sentindo alguma coisa? Você tem algum sintoma de diabetes? Aí você vai falar, não, justamente por isso que eu quero fazer o exame. Não, mas a gente só faz exame se você tiver o sintoma. Complicado, né, meu povo? Então, eu queria trazer para vocês aqui, diminuam o consumo de amido ou retira o amido da sua vida como fonte de carboidrato. Os carboidratos feitos para seres humanos são frutas, ok? Colegas profissionais da saúde, quer prevenir diabetes verdadeiramente? Olha para a hemoglobina glicada e insulina, tá? Se seu paciente estiver subindo a hemoglobina glicada e insulina, confere o triglicérides. Se tiver alto também, está consumindo amido demais, está consumindo açúcar, tá bom? E olha, triglicérides problemático não é acima de 100. Existem estudos mostrando que de 70 a 80 já começa a dar problema. Então o que é um triglicérides bom? Abaixo de 60, será? Fica a dica, meus amados, compartilhe esse vídeo, tá? Eu sei que passou aqui um pouco do tempo que eu gosto, mas compartilhe esse vídeo, essa informação é muito importante e pode salvar muitas vidas, ok? É possível sim reverter diabetes tipo 2, é possível prevenir verdadeiramente e ter saúde, ok? Gratidão por assistir até aqui, compartilhe e comente, me diga o que vocês acham. Valeu! Olha só que lugar bonito que eu vim gravar esse vídeo aqui pra vocês hoje. Muito bom! Guarujá, tá friozinho, o tempo tá fechado, mas é isso aí. Valeu!